Bom, a abordagem desse mês é uma abordagem que tem tudo a ver com o que se faz nessa casa aqui, não é? Talvez no futuro isso aqui venha a ser mais considerado e apreciado do que está sendo hoje, né? E deveria ser ao menos levado assim, ao conhecimento das pessoas a título de hipótese, né? Se existe mesmo um corpo espiritual, se existe esse chamado perispírito de que os espíritos falam. E nós vamos começar partindo de uma premissa que diz o seguinte: nós somos um espírito que carrega um corpo, não um corpo que carrega um espírito. E a partir daí nós vamos viajar um pouquinho, são 32 colocações, 32 ou 33, e elas têm muito conteúdo que responde a dúvidas que muitos carregam. Nós começaremos com algumas afirmações extraídas lá da Revista Espírita. Kardec escreveu lá no seu tempo: o perispírito ou corpo espiritual representa importantíssimo papel no organismo e numa multidão de doenças que se ligam à fisiologia, assim como a psicologia, a psicologia analítica viria só 50 anos depois. O espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação deles sobre a matéria. Demonstrou a existência do corpo espiritual ou perispírito, suspeitado desde a antiguidade e designado por São Paulo sob o nome de corpo espiritual, isto é, corpo fluídico da alma depois da destruição do corpo tangível. Está numa daquelas cartas de Paulo, que está lá no Novo Testamento. Na verdade, são fragmentos daquelas cartas que foram reunidas séculos depois por Jerônimo para compor o Novo Testamento na parte que complementa aí os 4 evangelhos, com o Ato dos Apóstolos, e depois vem os fragmentos das cartas de Paulo, Tito, Pedro, entre outras, né? E depois finaliza com o Apocalipse atribuído ao Espírito de João. Finalmente, o estudo das propriedades do perispírito ou do corpo espiritual, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência. E realmente, se nós olharmos tudo que foi colocado aqui de 2015 início para cá, nós vamos ver que a ciência, se tivesse um pouco menos de presunção, poderia talvez, pelo menos, como a gente disse há pouco, a título de hipótese, considerar muitas coisas, inclusive em relação aos fluidos, que hoje está, de uma certa forma, sendo pesquisado em Botucatu. Já foi, inclusive, feito um estudo interessante lá. Aqui também, acho que aqui na própria escola do Ricardo Monese, né? Os fluidos são emanados, transferidos através de procedimentos conhecidos como reiki, como passe espírita, como jorei e outras coisas mais. E dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, por falta de conhecimento da lei que os rege. Evidentemente, todos esses conhecimentos, infelizmente, a exemplo de muitos outros estudos e pesquisas, ficam guardados nos arquivos da escola e não são compartilhados e não são nem considerados a nível assim de introdução na matriz curricular, né? Então vamos ver o que o Kardec diz. O que é perispírito ou corpo espiritual? Pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria, sendo-lhe indispensável um intermediário, que é o envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele. É semimaterial esse envoltório, isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Esse envoltório, denominado corpo espiritual ou perispírito, faz de um ser abstrato do espírito um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento. Sua substância é aurida do fluido universal, ou fluido cósmico, ou éter, né? Que a forma e alimenta, que o forma e alimenta, como o ar forma e alimenta o corpo material do homem. O perispírito ou corpo espiritual é mais ou menos etéreo, conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Durante a encarnação, o espírito conserva o seu perispírito, sendo-lhe o corpo apenas um segundo envoltório, mais grosseiro, como se fosse um escafandro, escondendo, na realidade, o corpo humano que está ali por dentro dessa engenhoca que faz com que o homem caminhe lá pelo fundo do oceano. Mais resistente, apropriado aos fenômenos a que tem de prestar-se e do qual o espírito se despoja por ocasião da morte, no caso aí o corpo físico, né?
Essa é uma imagem que a gente já mostrou aqui, mas que é chocante, né? O espírito é aquela ponto de luz ali, que vai, à medida que se evolui, vai se expandindo, e quanto menos evoluído, evidentemente ele é mais contido. Para que ele se torne perceptível nessa realidade em que nós estamos, ele precisa de se servir desse corpo intermediário que tem a forma humana a partir de um momento em que, ao longo de bilhões de existências, como resultado disso, em formas diferentes da natureza, nos reinos inferiores, ele alcança a condição de espírito, né? Deus que bate na cabeça de alguma coisa e nasce o espírito. Não. Isso é o resultado de um processo milenar que resulta no surgimento do espírito, que vai construindo ao longo dessas jornadas anteriores, em formas anteriores à forma humana, essa estrutura dentro de todos esses órgãos e sistemas que o compõem, integrados, comandados sempre pelo espírito. E aí vem o corpo físico, que é uma estrutura perecível, data de validade, que na realidade nós revestimos, ou de que nos revestimos a partir da concepção, para passarmos aqui um período que vai contribuir de uma certa forma para a reabilitação de nós mesmos em relação às nossas próprias escolhas, naquelas que estiverem em desacordo com aquilo que fere a nossa consciência e que repercute no nosso corpo físico. Lembrando que o Espiritismo, precocemente, ou atrevidamente, já no século XIX, falava que essa profusão de mundos que os nossos olhos contemplam nas noites estreladas longe dos grandes centros, e que o Hubble foi descortinar a bilhões de anos-luz, que é justamente o universo, é constituído de planetas como o nosso, de sistemas como o Sistema Solar, que integram as galáxias, que integram as supergaláxias, que na realidade navegam pelo espaço num processo contínuo de expansão, de movimento, não só do ponto de vista físico, tangível, tridimensional, mas também do sentido imponderável, abstrato, das realidades dos hoje chamados universos paralelos. Então, qual a finalidade do perispírito? Kardec responde: o perispírito serve de intermediário ao espírito e ao corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Ele traz as informações de fora para dentro e de dentro para fora. Relativamente às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão. Eu corto o meu dedo, bato o meu braço. O perispírito transmite essa sensação que captou através dos nossos complexos sistemas, especialmente no caso nervoso, que leva para o cérebro, que decodifica isso e transfere para o espírito numa velocidade maravilhosamente espantosa, reflui isso em forma de reação, em forma de decisão. O perispírito a transmite ao espírito, que é o ser sensível e inteligente que a recebe. Quando o ato é a iniciativa do espírito, que é aquilo que é uma decisão, às vezes determinada por registros na memória integral, no inconsciente, que na realidade está comandando o nosso processo evolutivo, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. O perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo, como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível. Então, aquilo que as máquinas Killian detectaram lá nos século XX, nos anos 40, 50, na Rússia, e depois para outras regiões da Terra, esse campo de força, esse campo energético, esse campo eletromagnético, é uma irradiação do perispírito, do corpo espiritual. E que, por sua vez, ele repassa para essa dinâmica emanação todos aqueles registros e imagens que vão sendo dinamicamente também construídos pelo nosso pensamento. Forma pensamento, que é uma das imagens que foram construídas para explicar alguns fatos, e na realidade fazendo com que os espíritos de maior elevação consigam perceber o que está por dentro de nós, a ponto de alguns médiuns surpreenderem-nos quando chegam perto da gente e começam a falar da gente como a gente só sabe sobre fatos que estão nos atormentando, nos angustiando, nos amargurando, e às vezes trazendo-nos alguma orientação ou uma demonstração de que estamos, de uma certa forma, sendo acompanhados, e a nossa decisão prevalecerá sobre aquilo que está sendo posto ou exposto, e isso é possível porque os espíritos é como se eles visualizassem nesse campo de força ao nosso redor as nossas criações mentais. Então irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera batizada de aura, né?
que o pensamento e a força da vontade podem dilatar mais ou menos. Daí se segue que pessoas hábeis, sem estar em contato corporal, podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar sem perceber impressões e algumas vezes pensamentos por meio da intuição. Nós não temos uma impressão digital igual a outra. Nós não temos um campo de força igual ao outro. Uns têm campos mais expandidos, outros menos. Às vezes, pessoas se aproximam de nós e irradiam em nossa direção simpatia, são agradáveis, e há outras que, por sua expansão, que reflete seu mundo interior do ponto de vista emocional, ao se aproximar de nós, causam-nos assim uma certa repulsa, de aversão, e isso é por causa desse campo que está sendo descrito aí pelo Kardec. E algumas vezes por pensamentos por meio da intuição. Sendo um dos elementos constitutivos do homem no corpo espiritual ou perispírito, desempenha importante papel em todos os fenômenos psicológicos e até certo ponto nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Nós vamos ver que existem, já vimos aliás isso em outras edições desse trabalho, que nós temos esses três elementos constitutivos: o espírito, que é revestido do corpo espiritual ou perispírito, que por sua vez é revestido pelo corpo físico circunstancialmente ao longo de algumas décadas. A interação entre eles se dá através dos centros de força, que são estruturas que estão no corpo espiritual, que envolvem e que, de uma certa forma, se comunicam com o sistema endócrino, fazendo com que muitos fenômenos do ponto de vista fisiológico acabem acontecendo. E o Dr. Monreal Lavallée, em 1867, em fevereiro, na Revista Espírita, fala que existem doenças do espírito, doenças do corpo espiritual ou perispírito e doenças do corpo físico. Corpo físico, alimentação inadequada, vícios, muitas vezes falta de higiene. Corpo espiritual, processos que são repercussões daquilo que está sendo experimentado pelo nosso corpo físico, pelas nossas emoções, na vida de relação que nós temos, e também aquilo que está sendo, de uma certa forma, trazido do espírito para o físico, passando pelo corpo espiritual, e ele fala em procedimentos capazes de provocar a cura, não só do corpo físico, que são os alopáticos, como também os homeopáticos, que atuam mais sobre o corpo espiritual, como também os florais ou outras medicações energéticas, como o passe, por exemplo, que atuam sobre o corpo espiritual e sobre o espírito. Quanto às ciências médicas, afirma Kardec, tiverem na devida conta o elemento espiritual na economia ou no funcionamento do ser, terão dado grande passo e horizontes inteiramente novos se lhes apresentarão ou patentearão. As causas de muitas doenças serão a esse tempo descobertas e encontrados poderosos meios de combatê-las. Propondo a existência do corpo espiritual ou perispírito, o espiritismo está inovando, afirma Leon Denis. O corpo espiritual ou fluídico da alma, que o espiritismo denomina perispírito, foi suspeitado em todas as épocas porque os hindus já lhe chamavam Linga Sharira, os hebreus Nefesh, os egípcios Ka ou Bai, os gregos Otema, Pitágoras, o carro sutil da alma, o Eidolon, Paulo de Tarso, o corpo espiritual, o filósofo Woodward, mediador plástico, e os ocultistas, o corpo astral. Mais recentemente, nós temos as experiências na União Soviética, nos anos 50, 60, que falam sobre o modelo organizador biológico, que o Dr. Hernani Guimarães Andrade aqui do Brasil fez estudos bastante interessantes publicando esses trabalhos. Esse duplo do organismo foi assinalado pelos denominados sonâmbulos das experiências do médico austríaco Franz Anton Mesmer, o pai do magnetismo animal, o fluido elétrico animalizado, que o viram sair do corpo material no momento da morte, ou desprender-se de si próprios quando eles se exteriorizavam. É esse princípio intermediário entre o espírito e a matéria que individualiza a alma, permite àquele conservar a consciência e a lembrança depois da morte, do mesmo modo que durante a vida mantém o tipo corporal, o entretém e o repara durante toda a existência. Esse é um dado muitíssimo importante, né? Porque na realidade, se nós trabalharmos em cima aí dessa realidade intermediária entre o espírito e o corpo,
nós estaremos sérios e acertados passos na direção da nossa harmonia. Algumas conexões interessantes. Essas conexões, elas são extraídas das cartas de Chico Xavier. São documentos que fazem mais de 1.100 publicados, fora que se perdeu, e na realidade reproduzem as manifestações daqueles que passaram pelo fenômeno da morte e continuaram vivendo em outro lugar, em outra dimensão. Esse menino aí, Wellington Ramos Monteiro Rodrigues, tinha 21 anos, estudava na Faculdade de Engenharia de Bauru. Numa sexta-feira foi fazer um racha com outros amigos no carro que ele tinha ganhado no início daquele ano do seu pai, que era um médico lá na cidade de Ourinhos. E evidentemente um pequeno esbarrão de um veículo provocou um capotamento do carro dele, morreu ele e o amigo, e a mensagem está no livro Assuntos da Vida e da Morte, mas nós destacamos esse relato que ele faz em algum momento da sua carta, dizendo aos pais: posso dizer-lhes que o nosso corpo aqui, nessa outra dimensão, não está isento dos resultados difíceis que remanescem dos acidentes. Então, politraumatismo no corpo físico, segue em frente com o cara, porque afinal de contas foi ele que desencadeou o processo, não era para ele ter morrido daquele jeito, ele foi uma espécie de um suicida, né? Não temos um corpo de impressões, em si um veículo de manifestação com fisiologia maravilhosamente organizada. Então, estamos vendo a confirmação de que o corpo espiritual realmente existe. A Volquimar Carvalho dos Santos morreu aqui no Joelma, no dia 1º de fevereiro de 1974, tinha 21 anos. Na mensagem que ela escreveria à mãe, meses depois, ela conta, entre outras coisas, esse detalhe interessantíssimo. Aqui surpreendemos companheiros muitos que passam ainda por minucioso tratamento de plástica regenerativa, enquanto que muitos outros recolhem assistência para reparações últimas dos pontos orgânicos lesados. Essa manutenção, preservação dos registros do que acontece com o nosso corpo físico, no corpo espiritual, na memória, está intimamente ligada à fixação dos detalhes. Se nós não olhamos o detalhe, provavelmente a gente passa por ele. Tem o caso do Lineu de Paula Leão, ele estava em Cuiabá, Campo Grande, tinha ido lá para Campo Grande, saindo de Tuverava, aqui em São Paulo, para lá 800 quilômetros na quinta-feira para comemorar o seu 27º aniversário com seus pais. E na verdade o que acontece é que o pai passou um rádio lá da fazenda de soja que tinha, que não ia poder vir na quinta-feira, mas voltaria no sábado para eles celebrarem lá o nascimento do Lineu. E acontece que na sexta-feira ele foi ao centro da cidade para ir ao banco, numa avenida de grande movimentação, farol fechado, ele parou, mas lá em cima, na ladeira, um Fenemê, um caminhão antigo aí, perdeu o controle, quebrou o cardan e desceu, bateu no carro do Lineu, morreu o Lineu, né, foi acho que a única vítima, era o primeiro carro. Na época não tinha aquela proteção aqui para nossa cabeça ser, de uma certa forma, preservada na ligação com o pescoço. E o que acontece é que, na hora que o caminhão bateu e chatou o carro dele, ele viu o avô dele, o Aristides, ele estendendo as mãos para ele, falando: vem comigo, Lineu, não olhe para trás. E o Lineu não olhou para trás e saiu, meio que sem saber o que estava acontecendo, mas o que estava saindo era o espírito dele. E lá atrás uma explosão, seguida do incêndio, que destruiu o carro, e evidentemente, de acordo com o laudo pericial, o cara morreu de queimaduras, ele virou um torresminho. A mãe dele ficou muito assim, abalada com aquilo, porque o caixão lacrado, aquele farado todo. E aí no dia 1º de novembro, 5 meses depois, em Uberaba, no dia 1º de novembro, Chico Xavier recebeu mensagens, entre as quais nenhuma do Lineu. E na realidade, o pai e a mãe do Lineu estavam sentados lá num banquinho do centro de 1982. Já era na comunhão, já era no centro do Grupo Espírita da Prece, Chico Xavier. Que antes ele trabalhava na Comunhão Espírita Cristã até 76. E aí, a mãe do Lineu, o pai, ansiosos, como todos que lá se punham, e na realidade havia na mesa que se formava com alguns expositores, e quando psicografava as mensagens, ficava-se fazendo comentários do Evangelho. Havia uma mulher que ficava encarando lá a mãe do Lineu. Quando terminou o trabalho, ela se aproximou e perguntou o que eles estavam fazendo lá. A senhora falou que estava lá por causa da morte do filho, meses antes. E aí
A senhora minha lá que estava na mesa falou assim: tinha um rapaz aí do seu lado sorrindo, e na realidade talvez fosse ele que vocês estivessem aguardando. E aí a mãe do Lineu sacou uma fotografia de dentro da bolsa, mostrou para a senhora e falou para a senhora, falou: esse cara aqui, só que a pele dele está mais clara, a fotografia está mais escura. Essa senhora é a dona Guilmar Abarense aqui do Perseverança, e no dia seguinte, dia 2 de novembro, dia de finados, do Lineu dá a sua primeira mensagem contando detalhes interessantes. A Tânia Paes Lemes de Barros, 22 anos, também morreu desse dia de trânsito, e ela, muitos meses depois, transmite uma mensagem. Ela era do Rio de Janeiro, morreu lá no Copacabana, e ela transfere uma mensagem para os pais: olha aí que interessante, estou bem, ainda hospitalizada, portanto, meses depois, quer dizer, a vida continua. 6 meses não dão para o refazimento que se precisa. Robson Igor Porto da Silva, já falamos sobre ele, acidente de moto, primeiro transplante de coração de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Olha o que ele fala, para mostrar que tem um corpo que vai em frente. Deixei o meu corpo como quem se afastava de uma roupa que se era emprestada, porque a batida que ele deu com a moto esbagaçou o corpo dele. Morte cerebral, não foi morreu assim, morreu só cerebralmente, de acordo com os padrões estabelecidos. E logo de saída, conquanto me sentisse privado da visão, senti uma dor muito grande no tórax. Essa dor foi porque a irmã dele autorizou a retirada do coração dele, porque era compatível com alguém que estava esperando na fila lá para fazer o transplante. E na realidade, por que ele sentiu dor, perguntamos? Ele sentiu dor porque não foi ele que autorizou. A autorização veio de terceiros, e ele estava na morte cerebral. Mas ele estava ladeado pelo pai, que já era desencarnado há tempos, e outras pessoas que estavam orando ao redor da mesa onde estava o seu corpo. Porque o processo de desencarnação, nós vamos ver no mês que vem aqui, não é uma coisa instantânea, mesmo no acidente rápido e grave. Não é uma coisa surpreendente que o Kardec fala sobre a real desligamento do corpo espiritual do corpo físico, né? No mês que vem. Os amigos de meu pai, que estavam ao redor da mesa ali, me solicitaram que esquecesse o vigor daquela agulhada que me transtornava todo o ser. No entanto, eles se apressaram em me auxiliar com o magnetismo curativo, que é um passe. Com o magnetismo curativo, e a dor desapareceu. Soube mais tarde que naquele momento eu tivera o coração do corpo físico arrancado para servir ao transplante que favoreceria um homem que se avizinhava da morte. Um outro caso de transplante, esse moço foi transplante de córnea, morreu por suicídio. Então ele já estava mortinho mesmo, né? Mas dentro das 6 horas previstas para tirar as corninhas, ele teve as extraídas, porque passou daquela campanha de 75, 76, tinha uma carteirinha azul, se você morresse, estava autorizado a tirar a sua córnea para doar para alguém que precisava chegar de acordo com o banco dos olhos. O irmão dele tinha sido beneficiado, e ele estava num processo de perturbação espiritual muito grande, que a gente já tratou desse assunto aqui, e evidentemente na segunda-feira ele foi substituir o irmão na loja com o pai. Quando o pai foi fechar a loja, ele pegou uma arma de dentro da gaveta do pai e deu um tiro nele mesmo. A sensação do vazamento do sangue no orifício que ele abriu no corpo persiste, a vida continua. Ele provocou aquela situação. Acontece que muitas semanas depois aquilo cessou. Quando o enfermeiro que veio acompanhá-lo foi consultado: mas por que parou? Ele fala o seguinte: graças a Deus melhorei da hemorragia incessante que me enlouquecia. Depois de algumas semanas de aflição, um médico apareceu com uma boa nova. Ele disse que as preces de uma pessoa que se beneficiara com a córnea que doeu ao banco dos olhos se haviam transformado para mim num pequeno tampão que, colocado sobre o meu peito no lugar que o projétil abrira, fez cessar o fluxo de sangue imediatamente. Então, que para as leis de Deus não existe nenhum impedimento para o bem se operar em nós. Fala, filho. Se a gente ainda pensasse em obra julgamento missionários da luz, evidentemente a recepção da preparação do espírito, do espiritual, mesmo que acontece quando o espírito é atendido fisicamente, lesionado, e imprime-se no perispírito, mas imprime-se porque a nossa mente é que grava aquilo, né? Então, se é o caso do Lineu, por que ele não sentiu, por que ele não chegou no plano espiritual como um torresmo? Se foi destruído o corpo dele aqui. Porque por méritos, que era um moço, você vai ver a história do cara, esse mocinho era um cara vocacionado para ajudar os outros.
Morreu cedo, porque o morrer cedo está intimamente ligado ao tempo de vida abreviado lá atrás, invariavelmente pelo suicídio ostensivo. Então você tem que viver aqui, está marcado, ó, Luiz, você vai viver 63 anos. Mas você vai usar seu corpo de tal forma, assim, de uma forma consequente irresponsável, os excessos de cometer alimentares, os abusos, enfim, os destemperos emocionais, você vai voltar mais cedo no caso do suicídio indireto, que é o caso do missionário, do André Luiz lá no nosso lar. Mas se você der um tiro no seu crânio aos 49 anos, aqueles 14 anos que faltam, é o tempo que você vai viver na outra. Você olha o livro depois, o livro do Leon Denis, O Problema do Ser, o Destino da Dor, ele vai falar sobre a morte. E ele vai explicar por que a gente morre cedo, por que as pessoas morrem cedo, aparentemente antes da hora. Não tem antes da hora. O que tem é a nossa falta de interpretação, de conhecimento e de aceitação de uma regra que vem de outra dimensão para determinar o que vai se operar aqui. Então, como eu não sei, sou ignorante, eu fujo da realidade. Agora mais do que antes, porque agora não tem mais o apoio da espiritualidade que deveria ter sido construída por mim na minha infância, através dos meus pais. Porque a deusa Samu falou na primeira palestra que eu assisti com ela, ela falou, olha, nunca deixem de apresentar Deus aos seus filhos. Não importa a religião. Porque esse conhecimento é aquele que vai ser decisivo nas horas mais críticas da sua vida. Inclusive, para mim, quando eu perdi meu filho. E a deusa perdeu, dos 3 filhos, perdeu um. Quando eu era pequena, minha mãe não deixava sair de casa sem fazer uma oração. Quando ela acabava, se meu pai, que era policial, estava em casa, ele me chamava meu irmão, olha, agora vocês vão fazer a minha oração. E aí ele ensinava. Então, eles saíam de casa dentro dele. Esse conceito cresceu. E isso, diz ela, que ajudou muito, porque a perda de um filho, ela tem já previsto pela Organização Mundial de Saúde etapas sequentes. É a negação, é a não aceitação, é a revolta, é o abandono de si mesmo. É mais ou menos 1 ano de vida que você perde. Mas você nunca mais vai se curar. Você vai carregar isso por quê? Você carrega isso porque você destruiu a felicidade de outras famílias, eliminando os filhos deles. Ou você foi um pai e mãe negligente e volta para experimentar o que é o valor de um filho. É isso que o Espírito diz. Seriam essas informações sobre o corpo espiritual, o perispírito, a confirmação da ressurreição das escrituras bíblicas? Diz Kardec, a alma não deixa tudo no caixão e leva alguma coisa consigo. Assim, haveria em nós 2 espécies de matéria. Uma grosseira, que é essa aqui, né, que constitui o envoltório externo, a outra sutil e indestrutível. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação dessa aqui, daquela que a alma abandona. A outra se libera e segue o espírito que dessa maneira continua tendo sempre um envoltório, é o que chamamos perispírito. Nós vamos ver na frente, eu sou homossexual. Eu estou uma alma feminina num corpo masculino. Como é que é a chegada no plano espiritual? Vou recuperar minha forma? Vou recuperar minha ideia? Vamos ver isso já já. Não sou homossexual. Essa matéria sutil, extraída, por assim dizer, de todas as partes do corpo, que também não tem nada contra eles, ao qual estava ligada durante a vida, dele conserva a forma. Eis porque os espíritos se veem e porque nos aparecem tais quais eram quando vivos. Minha avó, que foi uma pessoa assim, iluminada na vida de muitas pessoas, muito comprometida com a área social de uma cidade do interior, ela, todas as vezes que médios videntes a avistaram, ela morreu lá em 1974, havendo o jeitinho que ela costumava andar, que era pobre, então tinha sempre aquele vestidinho, sempre o mesmo vestidinho. Depois de morta, acho que para se tornar identificável, ela sempre aparecia com aquele vestidinho xadrez. Não é que no plano espiritual a miséria é muito grande, mas é porque realmente eles se apresentam do jeito que a mente deles determina para que eles possam ser reconhecidos, identificados, né? Mas essa matéria sutil não tem a resistência nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Evidentemente a matéria sutil é do perispírito. E, se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível. Ela, na realidade, obedece ao comando da minha mente. Então ela vai se transmutar, vai se transformar. Nós vamos ver aí na frente rejuvenescer, envelhecer. Ela vai se deformar, se desfigurar. Nós vamos ver que podemos até perder a forma humana dentro de determinados processos que o André Luiz chama de ovoidização. Vamos ver já já isso aí.
Essa assim nos podemos exprimir flexível e expansível. Por isso a forma que toma, embora calcada sobre a do corpo, não é absoluta. Por isso que algumas figuras, principalmente na linha da Umbanda, da Quimbanda, com patas, com chifres, com rabo, são identidade de algumas entidades assim devotadas ao mal. É por isso que lá no passado, da vida do interior, aparecia a figura chamada lobisomem, meio homem e meio lobo, porque a mente do cara é que cria aquela imagem, a autoimagem, para justamente atemorizar quem está visualizando isso. Dobra-se a vontade do espírito, que pode dar-lhe tal ou qual aparência à sua vontade, ao passo que o envoltório sólido oferece-lhe uma resistência insuperável. Desembaraçado desse entrave que o comprimia, o perispírito ou corpo espiritual dilata-se ou se contrai, transforma-se, presta-se a todas as metamorfoses segundo a vontade que atua sobre ele. Isso já foi dito lá pelo Kardec, lá no século XIX. Como será esse tecido sutil da roupagem espiritual que o homem envergará além da morte? O Emmanuel vai nos responder essa aí. Tão arrojada é a tentativa de transmitir informes sobre a questão aos companheiros encarnados, quão difícil se faria esclarecer a lagarta com respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da crisálida. Colocado ao chão ou à folhagem, arrastando-se pesadamente, o inseto não desconfia que transporta consigo germes das próprias asas. O perispírito é, ainda, corpo organizado que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro de conformidade com o seu peso específico. Formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética conhecida até agora pela ciência terrena, é a aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Organismo delicado, extremo poder plástico, modifica-se sob o comando do pensamento, que é o que acabamos de falar. É necessário, porém, acentuar que o poder apenas existe onde prevaleçam a agilidade e a habilitação que só a experiência consegue conferir. Nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço, provavelmente em mundos ainda mais inferiores que a Terra, não é? O progresso mental é o grande doador da renovação e equipamento do espírito em qualquer plano de evolução. Note-se, contudo, que não nos reportamos aqui ao aperfeiçoamento interior. O crescimento intelectual, com intensa capacidade de ação, pode pertencer a inteligências perversas. Daí a razão de encontrarmos em grande número, lá no plano espiritual, compactas falanges de entidades libertas dos laços fisiológicos, operando nos círculos de perturbação e da crueldade com admiráveis recursos de modificação nos aspectos em que se exprimem. Os anjos caídos não passam de grandes gênios intelectualizados com estreita capacidade de sentir. O perispírito, diz Emmanuel, quanto à forma somática, obedece a leis da gravidade no plano a que se afina. Nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes nele se expressam fielmente. Por isso que os médiuns veem muitas vezes nessa irradiação que existe ao redor do nosso corpo físico, né, aquilo que está acontecendo no nosso íntimo. Como se conectam os corpos espiritual e físico? O nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. A posição mental da criatura determina o peso específico do envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório, cada um de nós tem o seu como impressão digital. Cada qual respira em determinado tipo de onda, porque isso reflete a nossa condição espiritual, evolutiva, emocional no momento em que talvez esteja sendo mensurado isso. Analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos os seus centros de força aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Temos assim, por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente, o centro coronário, aqui, ligado na nossa epífise, que na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de 1000 pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu potencial alto de radiações
de vez que nele assenta a ligação com a mente. Mês que vem nós vamos ver como é que isso aí está ligado ao nosso espírito, corpo espiritual, portanto, e a desencarnação, fulgurante sede da consciência. Esse centro recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando todavia com eles em justo regime de interdependência. Considerando em nossa exposição os fenômenos do corpo físico e satisfazendo os impositivos de simplicidade em nossas definições, devemos dizer que dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões. Então está ligado ao centro coronário, sendo responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É por isso o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior capazes de favorecer a sublimação da alma. Logo após, anotamos o centro cerebral, contíguo ao centro coronário, que ordena as percepções de variada espécie, percepções essas que na vestimenta carnal constituem a visão, a audição, tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endócrino, referente aos poderes psíquicos. Em seguida, temos o centro laríngeo, que preside os fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo, da tiroide e das paratiroides. Logo após, identificamos o centro cardíaco, que sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. Prosseguindo em nossas observações, assinalamos o centro esplênico, que no corpo denso está sediado no baço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que nos servimos. Continuando, identificamos o centro gástrico, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização, e, por fim, temos o centro genésico, em que se localiza o santuário do sexo, como templo modelador das formas e estímulos. Isso está no livro Entre a Terra e o Céu, palavras do instrutor Clarencio. Qual o papel do corpo espiritual ou perispírito no processo da reencarnação? Quando o espírito tem de reencarnar ou de encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, liga ao germe e o atrai por uma força irresistível. Segundo nós vamos descobrindo, estudando André Luiz, é o magnetismo do aparelho reprodutor feminino que está, assim, exercendo um papel importantíssimo no processo da reencarnação, desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço vai encurtando. Sob a influência do princípio vital e material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do corpo espiritual ou perispírito, se enraiza de certa maneira nesse germe como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união. Nasce então ser para a vida exterior. O princípio vital é o agente entre o corpo espiritual, fonte de energia da vontade, e a matéria passiva, inerente às faculdades superiores do espírito, que o adapta segundo as forças cósmicas que constituem as leis físicas de cada plano de existência, porque a gente está agora percebendo que existem as leis que regulam essa dimensão, mas existem aquelas que são interpenetradas com ela, que são reguladas por outras leis físicas de cada plano de existência, proporcionando essa adaptação às suas necessidades intrínsecas. Essa força ativa e regeneradora, de cujo enfraquecimento decorre a ausência do tônus vital, precursor da destruição orgânica, é simplesmente a ação criadora e plasmadora do corpo espiritual sobre os elementos físicos. Mais duas conexões. Marivaldo Fernandes, acidente de aviação. Esse acidente foi em 1983, é o acidente onde morreu o nosso José Carlos Patti, né? Escrevo a feição de um doente, era o piloto do avião, sob os cuidados de ortopedistas. Meses depois ele está em Guarujá, acompanhando a esposa e a mãe, e através de Chico Xavier escreve uma extensa mensagem contando detalhes do que aconteceu naquela sexta-feira aí na região de Mariporã. Escrevo a feição de um doente sob os cuidados de ortopedistas e médicos. Quer dizer, olha lá,
O avião caiu e sofreu as consequências daquilo que seu corpo experimentou. Essa percepção e a preservação dessas sensações invariavelmente são ligadas a comprometimentos em vidas anteriores, onde nós espatifamos pessoas no chão, onde nós esmagamos pessoas, onde nós fizemos crueldades, esticamos pessoas na roda, coisas do tipo, né? Com muitas dificuldades para vencer as barreiras do meu conhecimento menor em matéria de intercâmbio espiritual. Hilário Cestini, empresário, 55 anos, ataque cardíaco fulminante. Olha o que ele fala. Guardava o medo de adquirir a dor que me abatera, qual se fosse um calhau pontiagudo no peito. Está lá, a dor. Estava com medo de sentir de novo aquela sensação de desconforto que levou à desencarnação. E os amigos me conduziram para a casa de saúde Santa Teresinha. Essa casa só existe no plano espiritual, porque no local que ele descreve, na Rio Preto, São José do Rio Preto, existia hoje uma outra construção, que reassumia a forma pela qual o conhecera na infância. Era uma instituição que existiu quando ele era molequinho, lá em Rio Preto. Um leito-alvo, um médico, que me disse ser companheiro de nosso estimado Dr. Marati Descartes Freire Gameiro, me cirurgiou o tórax. Cirurgiou o quê? O corpo espiritual. Estive alguns dias acamado. O José Roberto Cassiano Xavier, 18 anos, caiu de um carro aqui, no Rápido Zefir, na região de São Bernardo, foi enterrado porque não tinha documento, como indigente, resgatado pelos pais. E olha que legal que ele fala. Despertei sentindo dor e imaginei que fora acidentado sem a certeza disso. Remédios vieram de mãos amigas e dormi de novo para depois acordar com mais calma. Remédios, lá no plano espiritual. Entretanto, aí fora a nossa casa se revelar por dentro de mim. O senhor e a mamãe chorando e clamando sem que eu nada pudesse responder. Gilberto Teixeira Silva Júnior, 22 anos, morreu de leucemia, era aqui do Cambuci. Olha o que ele fala. Meu sangue era retirado lá no plano espiritual, ou seja, o corpo espiritual tem sangue, para ser retemperado em recipiente próprio e depois voltava ao meu sistema vascular. Está sofrendo uma hemodiálise no plano espiritual, com uma dor para a qual é inútil que eu solicitasse sedativo, porque ele ficou 4 meses fugindo da necessidade do tratamento, porque ele estava preso. A moça chamada Nathalie, com quem ele se casara meses antes de desencarnar. Não queria sair da casa onde ele vivia, recusando-se a atender o convite do avô que o esperava na porta de saída. Devia readaptar-me à minha nova natureza, diziam os mentores médicos mais experientes. Ostentando uma estrutura compatível com sua realidade no mundo espiritual, ou seja, a da forma com que desencarnou, eu continuo vivo no plano espiritual com esse tamanhão aqui, com essa cara, com esse corpo. Como se opera a redução volumétrica para recomeçar o desenvolvimento na forma fetal, porque eu vou ter que reduzir. Eu vou entrar num corpinho e começar novamente a me desenvolver dentro do embrião, do feto, do bebezinho, da criança, do jovem, do adulto, do cidadão mais velho, né? Como é que eu faço para entrar nesse processo que vai recomeçar a vida no plano físico? Diz Kardec, a reencarnação, tanto quanto a desencarnação, é um choque biológico dos mais apreciáveis. Unido à matriz geradora do corpo feminino, não é o Kardec saiu Clarencio de novo, em busca de nova forma, o perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas que estão ligadas ao aparelho reprodutor feminino, que lhe impõe a redução automática. Não precisa de ninguém programar isso. Constituído à base de princípios químicos semelhantes em suas propriedades ao hidrogênio, a se expressarem através de moléculas significativamente distanciadas umas das outras, quando ligado ao centro genético feminino, experimenta expressiva contração à maneira do indumento de carne sob carga elétrica de elevado poder. Observa-se então a redução volumétrica do veículo sutil pela diminuição dos espaços intermoleculares. Ele fala mais. Toda matéria que não serve ao trabalho fundamental de refundição da forma é devolvida ao plano etéreo, oferecendo ao perispírito aspecto de desgaste ou de maior fluidez. Os princípios organogênicos essenciais do perispírito, reduzidos na intimidade do altar materno e à maneira de um ímã, vão aglutinando sobre si os recursos de formação do novo vestuário de carne, que será o vaso próximo de manifestação, ou seja, a parte das células cedidas por papai e mamãe. Essa aí é uma representação do que é o distanciamento das moléculas de hidrogênio que ele fala ali atrás, né? Então isso vai em função do magnetismo
estreitando, estreitando, e na realidade o corpo perispiritual tem essa característica, vai reduzindo. Então, nesse processo, estrutura-se novo corpo perispiritual ou corpo espiritual. Os espíritos desencarnados, sequiosos de reintegração no mundo físico, necessitam do corpo da mulher e com ele se harmoniza nas linhas da afinidade para o bem e para o mal e, consequentemente, da herança, vaso esse a que se aglutinam mecanicamente e onde, conforme as leis da reencarnação, operam em alguns dias todas as ocorrências da sua evolução nos reinos inferiores da natureza, evolução filogenética, né? Você não vê diferença até a quarta, quinta semana, se não me falha a memória, entre o feto, entre o embrião de um porco, de um ser humano, de um cachorro, tudo igual. A partir daí toma as características certamente determinadas pelo espírito que vai se servir daquele veículo. Assimilando recursos orgânicos com auxílio da célula feminina, fecundada e fundamentalmente marcada pelo gene paterno, a mente elabora por si mesmo um novo veículo fisiopsicossomático, atraindo para os seus moldes ocultos as células físicas do pai e da mãe a se reproduzirem por cariocinese, de conformidade com a orientação que lhes é imposta, isto é, refletindo as condições em que ela, a mente desencarnada, se encontra, num processo assim, muitas vezes de grande perturbação ou talvez de equilíbrio. Plasma-se desse modo, com a nova forma carnal, novo veículo ao espírito, que se refaz ou se reconstitui em formação recente, entretecido de células sutis, veículo esse que evoluirá igualmente depois do berço e que persistirá depois do túmulo. Aí uma representação, nós vimos esse quadro lá no início. O espírito, na realidade, por algum processo ainda não suficientemente compreendido do espírito, vai organizar esse corpo mental. E, por sua vez, vai repassar do espírito para o novo corpo espiritual, que é o perispírito que vai ser construído, e para o corpo físico, que por sua vez vai replicar aquele ali, aquela estrutura através da qual ele se manifesta, trazendo já mutilações, deformações, muitas vezes programados já determinados transtornos psicológicos, psiquiátricos, mentais. Então esse detalhe interessante está no livro Evolução em Dois Mundos. Como entender os casos de espíritos reencarnados em corpos diferentes de sua característica psicológica masculina e feminina? Eu sou uma alma feminina num corpo masculino, eu sou uma alma masculina num corpo feminino. Na busca do prazer dos sentidos, diz o Druso para o André Luiz, costuma-se armar as piores ciladas aos corações incautos que nelas caem. Contudo, fugindo à palavra empenhada ou faltando aos compromissos e votos que assumimos, não nos precatamos quanto à lei da correspondência, que nos devolve inteiro o mal que praticamos, e em cuja intimidade o conhecimento superior nos agravam as agonias, de vez que no esplendor da luz espiritual não nos perdoamos pelas nódoas e chagas que trazemos na alma, evidentemente, isso a partir de determinado ponto da evolução. Isso para não falar dos crimes passionais perpetrados na sociedade humana todos os dias pelos abusos das faculdades sexuais destinados a criar a família, a educação, a beneficência, a arte e a beleza entre os homens. Esses abusos são responsáveis não apenas por largos tormentos nas regiões infernais, lá nas dimensões extrafísicas, mas também por muitas moléstias e monstruosidades que ensombram a vida terrestre, por quanto os delinquentes do sexo que operaram o homicídio, o infanticídio, a loucura, o suicídio, a falência e o esmagamento dos outros voltam à carne sob o impacto das vibrações desequilibrantes que puseram em ação contra si próprios e que são muitas vezes as vítimas da mutilação congênita, da alienação mental, da paralisia, da senilidade precoce, da obsessão enquistada, do câncer infantil, das enfermidades nervosas de variada espécie, dos processos patogênicos inabordáveis e de todo um cortejo de males decorrentes do trauma perispirítico. Ou seja, nós transformamos muitas vezes as nossas ações em verdadeiros martírios do ponto de vista do nosso corpo espiritual, que provocando desajustes nos tecidos sutis da alma, exige longos e complicados serviços de reparação a se exteriorizarem com o nome de inquietação, angústia, doença, provação, desventura, idiotia, sofrimento e miséria. Aliás,
muito antes da pompa terminológica das escolas psicanalíticas modernas, que se permitem arrojadas conjecturas em torno das flagelações mentais, há quase 20 séculos ensinou-nos Jesus que todo aquele que comete o mal é escravo do mal, e podemos acrescentar que para sanar o mal a que houvermos escravizado o coração, é imprescindível sofrer a purgação que o extirpa. Considerando que o sexo, na essência, é a soma das qualidades passivas ou positivas do campo mental do ser, é natural que o espírito acentuadamente feminino se demore séculos e séculos nas linhas evolutivas da mulher, e que o espírito marcadamente masculino se detenha por longo tempo nas experiências do homem. Kardec trata disso nas questões 200 a 202 do Livro dos Espíritos. Contudo, em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos em nome da sua pretensa superioridade, desorganiza-se ele próprio a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino, para que no extremo desconforto íntimo aprenda a venerar na mulher sua irmã e companheira, filha e mãe, diante de Deus, ocorrendo idêntica situação à mulher criminosa que, depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesma terrível alienação mental para além do sepulcro, requisitando quase sempre a internação em corpo masculino, a fim de que nas teias do infortúnio de sua emotividade saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor. Nessa definição, porém, não incluímos os grandes corações e os belos caracteres que, em muitas circunstâncias, reencarnam em corpos que lhes não correspondem aos mais recônditos sentimentos, posição solicitada por eles próprios, no intuito de operarem com mais segurança e valor, não só o acrisolamento moral de si mesmos, como também a execução de tarefas especializadas através de estágios perigosos de solidão em favor do campo social terrestre, que se lhes vale da renúncia construtiva para acelerar o passo no entendimento da vida e no progresso espiritual. Isso está no livro Ação e Reação do André Luiz. Qual a relação entre o perispírito e a mediunidade? A base do fenômeno mediúnico são as propriedades do fluido perispirítico, uma emanação, aquele campo de força que falamos, ou seja, a expansão do fluido espiritual. O perispírito irradia ao redor do corpo, formando uma espécie de atmosfera, aura de que já falamos, impregnada das qualidades boas ou más do espírito encarnado. E aí você vai encontrar isso que está falando também. Duas pessoas que se encontram, por sinal, experimentam pelo contato desses fluidos a impressão sensitiva, aquela plantinha que afugenta-se quando você se aproxima, a arruda que você põe atrás da orelha que recua, que encolhe, que de uma certa forma deforma-se. Impressão que pode ser agradável ou desagradável. Os fluidos tendem a confundir-se ou repelir-se segundo sua natureza semelhante ou não. No caso da mediunidade, dois fluidos põem-se em contato e se interpenetram quando o espírito, por assim dizer, projeta irradiações sobre outro indivíduo. Essas o penetram, não só no processo, no fenômeno mediúnico, como já vimos em outras abordagens, mas também no processo da perturbação espiritual, né? A emissão mental do desencarnado, condensando-lhe o pensamento e a vontade, envolve o encarnado em profusão de emissão que lhe alcança o campo interior, primeiramente pelos poros, que são miríades de antenas sobre as quais essa emissão adquire o aspecto de impressões fracas e indecisas. Essas impressões apoiam-se nos centros do corpo espiritual, de que nós falamos agora há pouco, coronário, cerebral, laríngeo, que funcionam à guisa de condensadores, atingem de imediato os cabos do sistema nervoso, a desempenharem o papel de preciosas bobinas de indução, acumulando-se aí num átimo e reconstituindo-se automaticamente no cérebro, onde possuímos centenas de centros motores. Outro dia eu assisti um filme na Netflix, o cara fala que são 10 bilhões de conexões no nosso cérebrozinho, que pesa só 4,1 kg. Semelhante a milagroso teclado de eletroímãs, ligados uns aos outros, em cujos fulcros dinâmicos se processam as ações e as reações mentais, que determinam vibrações criativas através do pensamento ou da palavra, considerando-se o encéfalo como poderosa estação emissora e receptora
e a boca por valioso alto-falante. Vivemos, diz Kardec, num oceano fluídico, expostos incessantemente a correntes contrárias. Todos nós, aqui encarnados e desencarnados, estamos emanando, emitindo pensamentos que se irradiam, se expandem e não se misturam, a não ser que nós sintonizemos com ele. Analogamente, Tim, Oi, Claro, Vivo, estão operando aqui bilhões de combinações numéricas, emitindo sinais eletromagnéticos, mas não tem mais linha cruzada como tinha no telefone fixo. Quem é mais antigo sabe como é que era isso. Conforme nossas qualidades pessoais, mas em cujo meio o homem sempre conserva o seu livre-arbítrio, atributo essencial de sua natureza, em virtude do qual pode sempre escolher o caminho. Então, esse livre-arbítrio é prerrogativa inviolável. Só que não é bem livre, né? Porque você, quando mais se esclarece, vai descobrir que a liberdade traz consequências. Traz involuntariamente, inconscientemente, e traz conscientemente quando você faz de propósito. Inclusive, isso explica o fenômeno da transmissão do pensamento lá que o Charles Richer, Prêmio Nobel de Fisiologia de 1914, denominou telepatia. Mais algumas conexões. Sandra Regina Camargo, 9 anos, morreu de leucemia. Olha aí que ela fala, está falando de uma menina falando do seu corpinho. A vovó Mariquinha me trouxe até aqui para contar-lhe que estou bem. A saúde voltou. Aqui me mudaram todo o sangue, olha lá, diálise no plano espiritual, no corpo espiritual. Não sei se você pode compreender isso, a gente não compreende mesmo, mas é assim mesmo. Dizem que a leucemia é um empobrecimento curável aqui com a substituição do sangue que é nosso. O Luiz Paulo Alves do Reis também morreu lá em Ribeirão Preto. Esse caso eu conheci o tio dele em Barretos, uns anos atrás, tinha 11 anos o menino. Quase descrevendo de quanto via e ouvia, fui tratado por medicina que me reavivou o ânimo para retomar a vida. Isso está falando lá do plano espiritual. Entretanto, passei por uma espécie de diálise em que todo o meu sangue foi reconstituído. Gabriel Garcia Espejo, 25 anos, morreu de uma meningite fulminante. Acordou numa sala de tratamento com a cabeça enfaixada. Chamei para o meu pai, está lá no mundo espiritual, não está sabendo ainda. Por minha mãe, pedi o apoio de alguém que esclarecesse sobre as ocorrências das quais não tinha consciência, mas um enfermeiro me advertiu que fora cirurgiado por um médico, o Dr. Mário Gatti. Maria das Graças Gregliaires, já falamos dela aqui também, 32 anos, morreu no acidente de trânsito, estava grávida, daí um mês ia passar por uma cesariana para o nascimento do terceiro filho, que era um moleque, mas olha o que ela fala, depois do carro praticamente destroçado com ela, as filhas, o marido e 2 amigos que voltavam num clube do Banesco nas imediações de Ribeirão Preto. Por mais estranho que possa parecer, ele escreveu 2 anos depois para a mãe aqui, o meu pesadelo realidade era feito de impressões e dores condicionadas de um parto prematuro. Olha lá, cesariana no plano espiritual. Achava-me dopada por medicamentos ou forças que até hoje não sei explicar, e senti perfeitamente que uma cesariana se processava. Eu já tinha experiência, 2 filhas. Depois disso veio o sono de verdade, do qual acordei perplexa perguntando pelos meus. E aí a surpresa, a criança repousava junto de mim. No livro Quem São está explicado por quê, é onde acontece a manifestação dessa psicografia dessa moça. Há realmente relação entre corpo espiritual e doenças? Cada qual de nós renasce na Terra a exprimir na matéria densa o patrimônio de bens ou males que incorporamos aos tecidos sutis da alma. A patogenia, na essência, envolve estudos que remontam ao corpo espiritual. Precisaria da medicina levar em consideração essa hipótese, para que não seja um quadro de conclusões falhas ou de todo irreais. Voltando à Terra, atraímos os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis, segundo os títulos de trabalho que já conquistamos ou conforme as nossas necessidades de redenção. A carne, de certo modo, em muitas circunstâncias não é apenas um vaso divino para o crescimento das nossas potencialidades espirituais, mas também uma espécie de carvão milagroso, absorvendo-nos os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial. Isso está lá no livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 8. A grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual. Havendo o espírito agido erradamente, nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, pode ser nessa vida, pode ser na vida passada,
vinca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias, que o predispõe à instalação de determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. Antes da reencarnação, nós mesmos, em plenitude de responsabilidade, evidentemente, quando estamos nessas condições, analisamos os pontos vulneráveis da própria alma, advogando em nosso próprio favor a concessão dos impedimentos físicos. Eu, na realidade, errei barbaramente no uso do meu aparelho reprodutor, então vou trazer determinadas disfunções e vão me atormentar, vão levar a processos assim de auto-perturbação, mas na realidade isso vai de uma certa forma reequilibrar, reharmonizar as áreas que eu desvirtuei da sua verdadeira finalidade, que em tempo certo nos imunizem ante a possibilidade da reincidência nos erros em que estamos incursos. Os efeitos das ações insensatas perseguem os seus causadores pelas vidas afora, por isso o Espiritismo, a lei de causa e efeito. Poderíamos ter uma ideia de como isso funciona? Bom, intelectuais, usamos a inteligência, que malversam os patrimônios do espírito, rogam em pensos cerebrais, vão ter dificuldade de raciocinar, de memorizar, de concatenar ideias, que se façam por algum tempo alavancas coercitivas contra as próprias tendências ao desequilíbrio intelectual. Artistas que intoxicam a sensibilidade alheia com os abusos da representação viciosa e imploram moléstias ou mutilações que os incapacitem para a queda em novas culpas. Tarefeiros da palavra, que se prevalecem dela para caluniar ou ferir, solicitam as deficiências dos aparelhos vocais e auditivos que lhes garantam a segregação providencial. Criaturas dotadas de harmonia orgânica, que arremessam os valores do sexo ao terreno das paixões aviltantes, enlouquecendo corações e fomentando tragédias, suplicam as doenças e as inibições genésicas que, em nos humilhando, servem por válvulas de contenção dos impulsos inferiores. Nem sempre o espírito requisita deliberadamente determinadas enfermidades, porque, evidentemente, eu não vou pedir essas restrições, né? De vez que, em muitas circunstâncias, quais aqueles que se verificam no suicídio ou na delinquência, caímos de imediato na desagregação, na insanidade das próprias forças, lesando o corpo espiritual, o que nos constrange a renascer no berço físico, exibindo defeitos e moléstias congênitas em aflitivos quadros expiatórios. Encontramos numerosos casos de doenças compulsórias impostas pela lei divina, na maioria das criaturas que trazem as provações da idiotia ou da loucura, da cegueira ou da paralisia irreversíveis, ou ainda nas crianças problemas, cujos corpos, irremediavelmente frustrados durante todo o curso da reencarnação, mostram-se na condição de células regenerativas para a internação compulsória daqueles que fizeram jus a semelhantes recursos drásticos da lei. Justo acrescentar que todos esses companheiros, em transitórias mas duras dificuldades, renascem na companhia daqueles mesmos amigos e familiares de outro tempo, isso é detalhe importante, ninguém é estranho para ninguém, que um dia se cumpliciaram com eles na prática das ações reprováveis em que delinquiram. No caso da morte, como se opera o desligamento? O perispírito é envoltório do espírito e não se separa dele nem antes, nem depois da morte. Ele não forma com ele mais do que uma só entidade, nem mesmo se pode conceber um sem o outro. Durante a vida, o fluido perispirítico penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas do espírito, do mesmo modo como este, por seu intermédio, atua sobre o corpo e dirige-lhe os movimentos. A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo, mas essa separação nunca é brusca. O fluido perispiritual só pouco a pouco se despreende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado à molécula do corpo. A sensação dolorosa da alma, por ocasião da morte, está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, e por conseguinte também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Não é preciso, portanto, dizer que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. O sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito.
que tudo o que puder atenuar essa força e acelerar a rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa. E, finalmente, que, se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. A causa principal da maior ou menor facilidade do desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e gozos materiais. Ao contrário, nas almas puras que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. Considerando que nos fenômenos de desligamento somente os que se distinguiram no esforço perseverante do bem são assistidos por especialistas, tecnicamente como isso se dá? Há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado nos serviços de liberação da alma. O centro vegetativo, ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas. O centro emocional, zona dos sentimentos e desejos, sediado no tórax, e o centro mental, mais importante por excelência, situado no cérebro. Através do cordão fluídico do cérebro morto a cérebro vivo, o desencarnado absorve os princípios vitais restantes do campo fisiológico. O organismo perispirítico, recebendo as últimas forças do corpo inanimado, este, por sua vez, absorve também algo de energia do outro que o mantinha sem notáveis alterações. O apêndice prateado é verdadeira artéria fluídica, sustentando fluxo e refluxo dos princípios vitais em readaptação. Retirada a derradeira via de intercâmbio, o cadáver mostra sinais quase de imediato de avançada decomposição. Mais 2 conexões. André Luiz vai nos contar: reparei, não longe de nós, como que ligadas às personalidades sob nosso exame, certas formas indecisas e obscuras, está lá no livro Libertação, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Variavam profusamente nas particularidades. Algumas denunciavam um movimento próprio, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital, à aura das personalidades em movimento. Fixei demoradamente o quadro com a perquisição do laboratorista diante das formas desconhecidas. Grande número de entidades em desfile nas vizinhanças da grade transportavam essas esferas vivas como que imantadas às irradiações que lhes eram próprias. Nunca havia observado antes tal fenômeno. E ele vai explicar lá no Evolução em 2 Mundos. A ovoide é uma submersão lenta na atrofia das células que tecem o corpo espiritual, naturalmente dentro dessa configuração humana, provocado pelo pensamento fixo depressivo que lhe define um anseio de retorno ao abrigo fisiológico, resultando na perda do corpo espiritual, transubstanciando-se num corpo ovoide, expressando o corpo mental da individualidade. No outro trabalho também interessante, do Luiz Sérgio, nós vamos encontrar algumas coisas sobre o abortado. Olha lá. O aborto provocado, sem necessidade terapêutica, revela-se matematicamente seguido por choques traumáticos no corpo espiritual daquele que foi o abortado, tantas vezes quanto se repetir o delito de lesa maternidade, mergulhando as mulheres que o perpetram em angústias indefiníveis além da morte, de vez que, por mais extensas se lhes façam as gratificações, os obséquios dos espíritos amigos e benfeitores que lhes recordam as qualidades elogiáveis, mais se sentem diminuídas moralmente em si mesmas, com o centro genético desordenado e infeliz, assim como alguém indebitamente admitido num festim brilhante, carregando uma chaga que a todo instante se denuncia. Dessa forma, ressurge na vida física, externando gradativamente na tessitura celular de que se revestem, a disfunção que podemos nomear como sendo a miopraxia do centro genético atonizado, padecendo logo que reconduzidos ao curso da maternidade terrestre as toxinias da gestação. Isso foi André Luiz que fala no Evolução em 2 Mundos. Falei lá o Luiz Sérgio, mas o Luiz Sérgio é os últimos 2 quadros. Dilapidado o equilíbrio do centro referido,
as células ciliadas, mucíparas e intercalares não dispõem da força precisa na mucosa tubária para a condução do óvulo na trajetória endossalpingiano, nem para alimentá-lo no impulso de migração por deficiência hormonal do ovário, determinando não apenas os fenômenos da prenese ectópica ou localização heteróptica do ovo, mas também certas síndromes hemorrágicas de suma importância decorrentes na nidação do ovo fora do endométrio ortotópico, ainda mesmo quando já esteja acomodado na concha uterina, trazendo habitualmente os embaraços da placentação baixa ou placenta prévia hemorragípara, que constituem na parturição verdadeiro suplício para as mulheres portadoras do órgão germinal em desajuste. Enquadradas na arritmia do centro genésico, outras alterações orgânicas aparecem flagelando a vida íntima. Como se apresentam morfologicamente as entidades desencarnadas lá no corpo espiritual, né? As linhas morfológicas das entidades desencarnadas no conjunto social a que se integram são comumente aquelas que trouxeram do mundo, a evoluírem, contudo, constantemente, para melhor apresentação toda vez que esse conjunto social se demore em esfera de sentimentos elevados. A forma individual em si obedece ao reflexo mental dominante, notadamente no que se reporta ao sexo, mantendo-se a criatura com os distintivos psicossomáticos de homem e de mulher, segundo a vida íntima, através da qual se mostra com qualidades espirituais acentuadamente ativas ou passivas. Fácil observar assim que a desencarnação libera todos os espíritos de feição masculina ou feminina, que estão corpos invertidos, estejam na reencarnação em condição inversiva, atendendo à aprovação necessária ou à tarefa específica, porquanto, fora do arcabouço físico, a mente se exterioriza no veículo espiritual com admirável precisão de controle espontâneo sobre as células sutis que o reconstituem, ou que constituem. Contudo, se o progresso mental não é positivamente acentuado, mantém a personalidade desencarnada nos planos inferiores por tempo indefinível a plástica que lhe era própria entre os homens, e nos planos relativamente superiores sofre processos de metamorfose mais lentos ou mais rápidos, conforme as disposições íntimas. Devemos esclarecer que essas ocorrências, para efeito de responsabilidade kármica e identificação pessoal, respeitam, via de regra, a ficha individual da existência última vivida pela personalidade na Terra, situação que perdura até novo estágio evolutivo que se processa, seja na reencarnação, seja na promoção a mais alto nível de sublimação e serviço, sofre processos de metamorfose mais lentos ou mais rápidos conforme as disposições íntimas. E depois da morte, o que acontece com o corpo espiritual ou perispírito? O corpo espiritual ou psicossoma é ainda corpo de duração variável, segundo o equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que o governam, além do carro fisiológico, apresentando algumas transformações fundamentais depois da morte carnal, principalmente no centro gástrico, pela diferenciação dos alimentos de que se provê, e no centro genésico, quando há sublimação do amor na comunhão das almas que se reúnem no matrimônio divino das próprias forças, gerando novas fórmulas de aperfeiçoamento e progresso para o reino do Espírito. Esse corpo que evolui e se aprimora nas experiências de ação e reação no plano terrestre e nas regiões espirituais que lhe são fronteiriças, é suscetível de sofrer alterações múltiplas, com alicerces na adinamia proveniente da nossa queda mental no remorso, ou na hiperdinamia imposta pelos delírios da imaginação, a que se responsabilizarem por funções inúmeras da alma, nascidas do estado de hipo e hipertensão no movimento circulatório das forças que lhe mantém o organismo sutil, e pode também desgastar-se na esfera imediata, a esfera física, para nela se refazer através do renascimento, segundo o molde mental preexistente, ou ainda restringir-se a fim de reconstituir de novo no vaso uterino para a recapitulação dos ensinamentos e experiências de que se mostre necessitado de acordo com as falhas da consciência perante a lei. Se as doenças do corpo físico, as lesões em acidentes graves manifestam-se no corpo espiritual, como são tratadas? Na espiritualidade, os servidores da medicina penetram com mais segurança na história do enfermo para estudar com êxito possível os mecanismos
da doença que lhes são particulares. Aí, os exames nos tecidos psicossomáticos com aparelhos de precisão, correspondendo às inspeções instrumentais e laboratoriais em voga na Terra, podem ser enriquecidos com a ficha kármica do paciente, a qual determina quanto à reversibilidade ou irreversibilidade das moléstias antes da nova reencarnação, motivo porque numerosos doentes são tratáveis, mas somente curáveis mediante longas ou curtas internações no campo físico, a fim de que as causas profundas do mal sejam extirpadas da mente pelo contato direto com as lutas em que se configuram. Conveniente, portanto, é que o médico espiritual se utilize ainda de certa maneira da medicação que vos é conhecida do socorro aos desencarnados em sofrimento, porque, mesmo no mundo, todo remédio da farmacopeia humana, até certo ponto, é projeção de elementos quimioelétricos sobre agregações celulares, estimulando-lhes as funções ou corrigindo-as, segundo as disposições do desequilíbrio em que a enfermidade se expressa. Conexões finais: a liberação de um corpo durante o processo de desencarne. Meia hora passou, dentro do qual o médico e o Sr. Januário, quase despreocupados do agonizante, pelas melhoras havidas, detalhe comum, encetaram uma conversação animada relativamente a problemas do mundo. Aproveitou o instrutor espiritual que estava lá para ajudar o desligamento do cara que estava para morrer, a serenidade ambiente, e começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando-o dos despojos, reparando eu que iniciara a operação pelos calcanhares. Olha aí a descrição como é que começa. Terminando na cabeça, a qual, por fim, parecia estar preso o moribundo por extenso cordão, que é o cordão prateado, tal como se dá aos nascituros, com os nascituros terrenos no cordão umbilical. Aniceto cortou-o com esforço. O corpo de Fernando estremeceu, chamando o médico humano ao novo quarto. A operação não fora curta e fácil. Demorara-se longos minutos, durante os quais vi o nosso instrutor empregar todo o cabidal da sua atenção e talvez das suas energias magnéticas. A família do morto, informada pelo Sr. Januário, aflita, penetrou no quarto ruidosamente. A genitora do desencarnado, porém, auxiliada por Aniceto e pelo facultativo espiritual que nos levara até ali, prestou ao filho os socorros necessários. Daí a instantes, enquanto a família terrena se debruçava em pranto sobre o cadáver, a pequena expedição constituída por 3 entidades, as 2 senhoras e o clínico, saía conduzindo o desencarnado ao Instituto de Assistência. Aqui a questão lá do Luiz Sérgio falando sobre o problema do aborto. De volta à colônia dos rejeitados, lá no plano espiritual, fui com meu grupo até o auditório, onde uma plateia muito estranha ouvia atentamente uma preleção. Olhei aqueles corpos sem encontrar palavras para descrevê-los. Alguns espíritos bem deformados, abortados, possuíam o rosto de criança e corpo de adulto. Outros, corpo de criança com braços e pernas de adulto. Os abortados precisam conscientizar-se de que o aborto é um ato físico e o espírito não deve ficar reavivando os fatos tristes que enfrentou. Sei que carrega no corpo a chaga da rejeição, mas nem por isso deve considerar-se rejeitado. Cada cérebro é uma casa, um mundo, enfim, um universo, e somente seu dono pode arrumá-la. Se ficarmos ornamentando nossa casa, nosso mundo, com os efeitos da revolta, da vingança, do ódio, teremos um cérebro perturbado e uma casa mental em desalinho, fugindo do universo de Deus. Sabemos que no momento do violento aborto, o cérebro, defendendo-se, deseja em alguns segundos apenas dar outra vez nova modelagem ao corpo. Nesse desespero ocorrem as anomalias da forma perispiritual que está descrito lá em vermelho. Fala-se em rejuvenescimento e mesmo amadurecimento do corpo espiritual nas dimensões em que se encontra. Isso procede se a alma desenliada do corpo físico foi transferida para a moradia espiritual em adiantada senectude, gastará algum tempo para desfazer-se dos sinais da ancianidade corpórea, se deseja remoçar o próprio aspecto, e na hipótese de haver partido da terra na juventude primeira, deverá igualmente esperar que o tempo a auxilie, caso se proponha a obtenção de traços da madureza. Cabe, entretanto, considerar que isso ocorre apenas com os espíritos, aliás, em maioria esmagadora, que ainda não dispõem de bastante aperfeiçoamento moral e intelectual
pois quanto mais elevado se lhes descortina o degrau do progresso, mais amplo se lhes revela o poder plástico sobre as células que lhes entretecem o instrumento de manifestação. Em alto nível, a inteligência opera em minutos certas alterações que as entidades de cultura mediana gastam, por vezes, alguns anos a efetuar. Temos também nas sociedades respeitáveis da espiritualidade aqueles companheiros que, depois de estágios depurativos, se elevam até elas por intercessões afetivas ou merecimentos próprios, carregando, porém, consigo determinadas marcas deprimentes, como sejam mutilações que as desfiguram, inibições ou moléstias que se denunciam na psicosfera que os envolve, ou distintivos outros menos dignos, como remanescentes de circuitos mentais dos remorsos que padeceram, a se lhes concentrarem desequilibrados sobre certas zonas do corpo espiritual, mas, em todos esses casos, as entidades em Lídia ali se encontram habitualmente por períodos limitados de reeducação e refazimento, para regressarem a tempo breve no rumo das sendas de saneamento e resgate nas encarnações redentoras. Agora, uma descrição interessantíssima para finalizar, é a descrição de uma cirurgia no plano espiritual. Porque no plano espiritual, como nós vimos até então, até esse momento, no corpo espiritual, refletirá a nossa própria condição de equilíbrio ou desequilíbrio, carregando doenças ou estabilidade orgânica, né? E nós vamos ver uma descrição interessante, olha lá. No caso, é um casulo que é tirado de uma região do submundo do plano espiritual e levado para atendimento, e vai passar por uma cirurgia. Por que o cara, na realidade, se assemelha ao casulo? É porque o seu cérebro excreta fluidos e vão envolvendo, como se ele estivesse fugindo da exposição pública. E aí, por intercessões, chegou o tempo, também chegou o tempo em que isso possa pode acontecer. E nós vamos ver a descrição do que é feito, olha lá. O casulo, que tinha a dimensão de um homem, até então não se sabe o que está lá dentro, exteriorizava na parte superior a exsudação que se convertia em fio espesso, é como se fosse uma lagarta produzindo lá seda, liberando aquela substância que vai se encapsular, em que ela vai se encapsular, se enclausurar, né? Sempre se concentrando em volta da cápsula densa. Então isso não parava. Logo depois de ser proferida por uma oração fervorosa, suplicando auxílio divino, no plano espiritual, olha lá, 2 médicos ao seu lado tomaram posição em volta do paciente. Tudo fazia recordar um tratamento cirúrgico, conforme os padrões conhecidos no mundo físico. Havia um instrumentador, um anestesista, que pareciam concentrados, irradiando energia calmante que se direcionava para o chakra cerebral do adormecido e 2 outros enfermeiros auxiliares que aguardavam instruções. O anestesista acercou-se mais e começou a aplicar bioenergia dispersiva na área do chakra coronário, onde se adensavam campos de magnetismo perturbador, como se podia depreender pela coloração escura condensada. À medida que eram aplicados os recursos libertadores e diluídas as sucessivas camadas que cobriam a região, interrompeu-se o fluxo exterior e o paciente agitou-se por alguns segundos dentro do envoltório constrangedor. Foi a vez do Dr. Orlando, utilizando-se de uma lâmina semelhante a um bisturi a laser, tentando cortar os fios superpostos uns e interpenetrados outros, para alcançar a cabeça do enfermo. A delicada tarefa era feita com perfeição, cortando os mais viscosos, exteriores, e adentrando-se naqueles que se encontravam consolidados internamente. O cirurgião auxiliar, utilizando-se de uma pinça própria, mantinha aberta a pequena cavidade enquanto era aprofundado o corte. À medida que se fazia a incisão, aqueles fios grosseiros desmanchavam-se e se transformavam em um líquido nauseabundo que escorria pela carapaça e a mesa, caindo no piso. Os enfermeiros vigilantes recolhiam-no com vasilhames especiais, mantendo a asepsia do ambiente. A incisão deveria medir 10 centímetros, mais ou menos, tornando-se mais cuidadosa à medida que se acercava do ser espiritual ali encarcerado. Logo depois, o outro médico ampliou-a de forma que alcançasse a dimensão de toda a cabeça numa linha reta. Nesse instante, o Dr. Messier começou a bloquear o campo coronário cerebral com algo semelhante a uma atadura que irradiava a peculiar vibração para que impossibilitasse a exteriorização do psiquismo doentio do cirurgião.
Para minha surpresa, constatei que era o próprio paciente quem emitia as sucessivas cargas de energia deletéria que lhe procedia da mente fixada na autopunição. Quando a cabeça pôde ser vista, percebi que do seu interior vinham as ondas excêntricas, agora com menor intensidade, porque parcialmente impedidas pelo tecido vibratório de proteção, para evitar a ocorrência do processo danoso. O anestesista direcionou as mãos para a parte desvelada e começou a aplicar bioenergia que se exteriorizava em campos vibratórios de tonalidades azul prateada e violácea, penetrando o cérebro perispiritual e modificando-lhe a coloração escura doente. Enquanto esse processo se realizava, o Dr. Orlando continuou cortando o casulo da parte superior da testa para baixo, alongando-se pelo tórax e membros inferiores, auxiliado por outro cirurgião. Transcorrida mais de 1 hora, foi aberta toda a cápsula, deixando à mostra o espírito infeliz que se apresentava com hórrida aparência, esquálido, com várias excrescências tumorosas na face por todo o corpo, fazendo-me recordar as enfermidades parasitas que agridem os pacientes destituídos dos recursos imunológicos da defesa orgânica. Carinhosamente foi retirado do molde grosseiro que o vestia e transferido para outra mesa próxima, onde o processo de auxílio prosseguiu. Sobre as pústulas foram aplicadas substâncias especiais que eram concentrados de energia asséptica para auxiliar o refazimento dos tecidos decompostos. E apesar de encontrar-se em sono profundo, o cirurgiado passou a gemer dolorosamente. Os procedimentos de recuperação prosseguiram, fortalecendo-o, enquanto os enfermeiros auxiliares retiravam os resíduos morbosos dos envoltórios que vitimavam. Uma descrição parece coisa realmente fantástica, mas parece que é verdade. Agora, como é que esse cara arrumou essa encrenca para ele escrever? É um indivíduo que partiu um dia lá do mundo espiritual com definidos compromissos na área político-religiosa, pelos muitos comprometimentos assumidos em vidas passadas, preparando-se por mais de um decênio, equipou-se de conhecimento e de valores éticos para atuar com elevação nos 2 delicados campos, político e religioso, e recebendo aval dos seus guias espirituais. Então ele passou se preparando para voltar, né? Conduzido a um altar, aliás, um nobre lar espírita, sob a tutela de mãe generosa, desde cedo participou dos estudos evangélicos do lar, quando os amigos espirituais inspiravam as conversações e direcionavam os interesses da família. Participou das aulas de evangelização infantil da época, tomou parte nos primeiros grupos de mocidades espíritas que se iniciavam no Brasil. Conseguiu destacar-se, exercendo liderança por quanto, para tanto, fora preparado enquanto simultaneamente estudava direito. Bacharelando-se, teve a felicidade de ser convidado por hábil advogado político que o iniciou na difícil conjuntura administrativa do país, na qual conseguiu amelhar expressivos recursos financeiros. Consorciou-se com excelente companheira e, enquanto o triunfo lhe batia as portas, permitia-se o distanciamento da fé espírita, né? Geralmente é assim que a gente faz, se justificando como sendo vítima da falta de tempo, desculpa sempre, escamoteando o constrangimento que sentia de declarar-se espírita nas altas rodas, nas quais se movimentava agora entre luxos e preconceitos mesquinhos. Por eminente político, esqueceu-se completamente dos compromissos espirituais pela qual ele se preparou lá atrás, e no auge do poder tomado pela avidez desvairada para o enriquecimento ilícito, acumpliciou-se com amigos envolvidos em corrupção em breve, derrapando em terríveis enovelamentos morais, desviando verbas que deveriam atender necessidades urgentes e salvar vidas, transferindo-as para contas fora do país, nos denominados paraísos fiscais. Isso é um livro lá de 1989, 90, viu? Nada a ver com o que está acontecendo agora, mas você vê que isso aí sempre existe. Nesse interregno, face aos descalabros íntimos que não ficaram apenas na área de comprometimentos políticos, mas também sexuais, vinculou-se a antigos inimigos desencarnados que o espreitavam. Pensas que está só, né? Começando a hospedar psiquicamente hábil manipulador das forças mentais, que passou a comandá-lo vagarosamente até apropriar-se com relativa facilidade do seu mundo psíquico. Quando menos esperava,
A esposa sofrida ante a conduta irregular do marido com a qual não concordava, o admoestando sempre que possível, foi acometida de um carcinoma que a vitimou em rápidos meses. Surpreendido pelo infausto acontecimento, não tendo procriado, o insensato começou a atormentar-se, dando campo à consciência de culpa e procurando fugir de si mesmo. Os valores amelhados de nada lhe valeram, porque não podiam minimizar os conflitos íntimos e a sensação de que a morte da mulher em condições muito dolorosas, de certo modo, era punição à sua conduta irregular. Lentamente afastou-se da agitada vida mundana sob a justificativa da viuvez, e apesar de insistentemente convidado pelos comparsas, refugiou-se em pertinaz depressão, que passou a consumir-lhe as metas existenciais, a razão de viver, qualquer objetivo que o pudesse arrancar da penosa situação. 3 anos transcorridos após a desencarnação da mulher, sucumbiu em triste ruína humana, negando-se à alimentação e ao tratamento especializado, que, embora sob imposição vigorosa de outros familiares, não logrou arrancá-lo do abismo da consciência culpada ao qual se atirara com sofreguidão. Em deplorável estado mental e físico, desencarnou, jugulado a estranha obsessão por ressonância dos pensamentos perversos do inimigo que o aguardou no pórtico da imortalidade, encarcerando-o nos fios vigorosos da própria iludidura mental, recambiando-o para o escuso recinto onde se omisiava. Ali, sob hipnose cruel, vergastou-o por mais de um decênio, após o que foi transferido para o hospital por intercessão da mãezinha abnegada, nele demorando-se até cirurgia sofrida e descrita há pouco, quando começou o seu processo de despertamento para o encontro lúcido com a realidade. E o Leon Denis termina com algumas palavras. O perispírito é um organismo fluídico. Leon Denis é um filósofo espírita. É a forma pré-existente e sobrevivente do ser humano, sobre a qual se modela o envoltório carnal como uma veste dupla e invisível, constituída de matéria quintessenciada que atravessa todos os corpos, por mais impenetráveis que esses nos pareçam. A matéria grosseira desse corpo aqui, incessantemente renovada pela circulação vital, não é a parte estável e permanente do homem. É perispírito que garante a manutenção da estrutura humana e dos traços fisionômicos, e isso em todas as épocas da vida, desde o nascimento até a morte. Exerce assim uma ação de uma forma, de um molde contrátil e expansível sobre o qual as moléculas vão incorporar-se. Esse corpo fluídico não é, entretanto, imutável. Depura-se e enobrece-se com a alma. Segue-a através das suas inumeráveis encarnações. Com ela sobe os degraus da escada hierárquica, torna-se cada vez mais diáfano e brilhante para, em algum dia, resplandecer com uma luz, com essa luz radiante de que falam as Bíblias antigas e os testemunhos da história a respeito de certas aparições. É no cérebro desse corpo espiritual que os conhecimentos se armazenam e se imprimem em linhas fosforescentes, e é sobre essas linhas que na reencarnação se modela e forma o cérebro da criança. Assim, o intelecto e o moral do espírito, longe de se perderem, capitalizam-se e se acrescem com as existências deste. Daí as aptidões extraordinárias que trazem ao nascer certos seres precoces, particularmente favorecidos. A elevação dos sentimentos, a pureza da vida, os impulsos nobres para o bem ou para o ideal, as provações e os sofrimentos pacientemente suportados, depuram pouco a pouco as moléculas perispiríticas, desenvolvem e multiplicam as suas vibrações. Como uma ação química, eles consomem as partículas grosseiras e só deixam subsistir as mais sutis, as mais delicadas. Por efeito inverso, os apetites materiais, as paixões baixas e vulgares, reagem sobre o perispírito e o tornam mais pesado, denso e escuro. A atração dos globos inferiores como a Terra exerce-se de modo irresistível sobre esses organismos espirituais que, em parte, conservam as necessidades do corpo e não podem satisfazê-las. As encarnações dos espíritos que sentem tais necessidades sucedem-se rapidamente até que o progresso pelo sofrimento venha atenuar suas paixões, subtraí-los às influências terrestres e abrir-lhes o acesso a mundos melhores.
Estreita correlação liga os três elementos constitutivos do ser. Quanto mais elevado é o espírito, tanto mais sutil, leve e brilhante é o corpo espiritual, tanto mais isento de paixões e moderado em seus apetites ou desejos é o corpo. A nobreza e a dignidade, finalizando da alma, refletem-se sobre o perispírito, tornando-o mais harmonioso nas formas e mais etéreo. Revelam-se até sobre o próprio corpo. A face então se ilumina com o reflexo de uma chama interior.